Boa noite, mais um programa ao vivo para todo o Brasil. E no centro do Roda Viva de hoje, uma dupla. E como na bancada, como entrevistadores convidados, temos Cristina Padiglione, que é editora e colunista do Estado de São Paulo, Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo, Roberta Martinelli, nossa colega apresentadora do programa Cultura Livre, da Rádio Cultura Brasil e da TV Cultura, o radialista e apresentador Geraldo Meirelles, conhecido também como Marechal da Música Sertaneja, e o jornalista e crítico musical Donizete Costa, além do nosso cartunista Paulo Caruso, os tuiteiros que estão prontos a receber perguntas das redes sociais, além dos nossos convidados da plateia. Boa noite, Zezé de Camargo, boa noite, Luciano. Boa noite, Mário. 21 anos juntos, trabalhando quase que diariamente, né? São 21 álbuns, são shows, 100 shows por ano no Brasil. Vocês ainda se suportam ou vocês só se veem na hora de entrar no palco ou no estúdio? Bom, quando a gente está na estrada, na verdade, a gente acaba se vendo mesmo na hora que entra no avião, né? E quando a gente chega no hotel, cada um vai para o seu quarto, porque eu tenho eu adoro ficar dentro do quarto, estudando, lendo, né? O Zezé já gosta de receber os amigos, gosta de estar conversando com o pessoal. Aí a gente só se vê no palco mais tarde. Mas a gente tem esse convívio sempre, assim, sempre estamos juntos. Mas de vez em quando, né? Também que não é, vocês já não têm essa intimidade assim, vamos dizer. Nosso convívio social, na verdade, é bem diferente. É bem diferente. Os meus amigos não são os mesmos dele, raramente coincide serem os mesmos. Ele gosta nas férias de fazer outras coisas bem diferentes de mim. Eu sou mais urbano, o Zezé mais... A gente convive muito na vida social. O nosso convívio é muito profissional. Isso não quer dizer que a gente não se suporta. Que a gente não se suporta socialmente. Mas é que a vida leva a isso, né? Você tem a sua família, ele tem a família dele, então isso faz com que os períodos, os nossos filhos, apesar de termos filhos quase da mesma idade, mas ele também tem filhos mais novos agora do segundo casamento dele, tudo que exige dele uma presença maior, um outro tipo de convívio. Meus filhos já estão, uma casada, a outra faz teatro, outro filho meu é DJ, toca em balada. Eu já estou mais para acompanhar o meu filho mais novo para as baladas. Agora, essa condição que vocês têm de superastros, de super celebridades, vocês têm uma exposição praticamente o dia todo, né? Que está a rádio, está a televisão, está a repórter, está todo mundo atrás de vocês estão aparecendo. Isso mudou a maneira de vocês agirem? Vocês tiveram problemas, um irmão sequestrado, uma filha que foi motivo de piada do Rafinha Bastos. Essa condição de celebridade transformou vocês em quê? Vocês ainda se consideram pessoas simples de Goiás ou são agora, já se veem como uma... eu não me considero celebridade, assim. Mas você é, né, Luciano? Para as pessoas, né? Mas eu não me considero, porque eu levo uma vida até que normal, assim, dentro, né, do que se pode dizer de normal. Né? Eu vou ao shopping quando eu quero, né? Vou ao cinema, vou em supermercado. Eu tenho que, na verdade, que me adaptar. Você vai disfarçado? Hã? Você vai disfarçado? Não, o único lugar que eu vou disfarçado todo ano é na... Ai, caramba, na Feira do Livro. Agora vai contar, todo mundo vai atrás. Na Feira do Livro que eu tenho que... Eu perdi agora o raciocínio, mas eu vou com a minha mulher e eu tenho que escolher os dias, né? Não dá para ir numa sexta-feira, porque aí, claro, vai encher de gente, eu vou acabar atrapalhando as pessoas. Mas eu vou sempre numa terça ou numa segunda-feira. E você, Zezé? Não, um disfarce que eu já usei na minha vida é um boné e um óculos escuro. Quando ele vai viajar, que você vai para o aeroporto, e não é nem para não ser importunado, é porque às vezes você está em cima da hora, a gente chega sempre em cima da hora, aí você está correndo. E as pessoas nunca acreditam que você está para perder o voo, é impressionante. Então você está passando, aí vem uma pessoa que quer tirar uma foto, eu até brinco, eu dou 10 fotos em troca de um autógrafo, porque eu sou péssimo para escrever, eu demoro muito para escrever. E eu não consigo escrever assim, só por assinatura, como muitos fazem. Eu tenho que saber o nome da pessoa, para fulano de tal, com um beijo, com carinho e tudo. E isso ocupa muito tempo. Então a foto é muito rápida. Você abraça, a pessoa faz a foto, você aproveita mais o tempo. Mas eu nunca parei para pensar nisso, não. Sem querer, sem falsa modéstia aqui. Eu acho que, na verdade, nós não fomos nunca considerados assim, mega star, nós nunca tivemos isso.
Também por parte da Escuta, da mas imprensa quando vocês também, chegaram aqui, houve uma fila de gente atrás de vocês. Toda a cultura queria conversar com vocês. Imagino que isso ocorra não só aqui, né? Ah, sim, isso acontece. Mas é a melhor gente você não pensar nisso. A gente não pensa isso. Para mim, quando eu cheguei aqui, eu estava encontrando amigos. Até mesmo as pessoas que eu não conhecia. Por exemplo, nós dois, foi a primeira vez que a gente se viu hoje. A gente começou a bater papo. Para mim, nós já te conhecia há muitos anos. Então, eu não olho dessa forma, né, que as pessoas estão vindo por causa do sucesso do Zezé de Camargo e Luciano. Porque se você parar também para fazer isso, você pira. Já aconteceu algumas histórias. Assim. Agora, recentemente, eu fui para o Pantanal pescar. E eu gosto de ir, quando eu vou para o Pantanal, eu vou com uma turma de amigos. E a gente vai assim, eu ando na rua, entro na loja de comprar equipamento para pescar, que eu adoro. A gente juntou uma turma e vamos. Aí cheguei num hotel, que a gente ia hospedar, dormir no hotel para pegar a chalana no outro dia cedo, para não perder tempo. Quando eu entrei na recepção, o pessoal, eu de boné, de bermuda, quando o pessoal começou a me reconhecer, começou a pedir, os funcionários do hotel pediam fazer foto. E tinha um cara, um cidadão do lado, que eu vi que ele estava esnobando, tipo, quem é? Assim, aí, não é que ele tinha que me conhecer, eu saquei que ele estava, por algum motivo, ele estava tirando uma com a minha cara. E ele achou que eu não estava vendo, aí ele estava no balcão assim, aí eu não aguentei, fui lá e bati no ombro dele. Aí quando ele olhou para mim, me assustou, eu falei assim, você é de que planeta, por favor, você mora onde? Aí ele falou, por quê? Aí eu já senti o porquê que eu falei. Eu falei, não é, você não tem obrigação, ninguém tem obrigação de me conhecer. Mas eu senti que ele provocou um desdém com relação à minha pessoa. Aí na hora eu fui tirar a diferença. Aí eu sei que no final, assim, eu já entrei no elevador para ir embora pro meu quarto, ele falou, mas então você é famoso? Eu falei, pra caralho. Aí, nessa hora, você tem que... O cara tirou da minha cara. Eu tive que falar para ele, não é que eu penso assim, mas na verdade, para aquele cidadão, para aquela pessoa, eu teria que mostrar. Na hora você tem que mostrar. Tem hora que você tem que mostrar as garras. Né? Mônica, quer fazer uma pergunta? Eu queria perguntar o seguinte, uma coisa que eu fiquei curiosa quando vocês brigaram, foi um desentendimento muito grande. Se não tivesse tantos milhões envolvidos nessa dupla, vocês teriam feito as pazes tão rapidamente? Minha primeira pergunta. Segunda, quantos milhões vocês perderiam imediatamente depois se esse rompimento se concretizasse? Em termos de publicidade que vocês estavam fazendo juntos, em termos de shows que vocês teriam que cancelar? Olha, na verdade, né, vou dizer aqui, como a cagada fui eu que fiz, né? Naquele momento eu estava lúcido, era o que eu queria. Eu estava chateado devido à discussão que a gente teve pouco antes no camarim. Mas assim que eu falei, eu me arrependi. Eu acho que o motivo até de toda a sequência de coisas que aconteceram comigo, que foi eu ter bebido coisas que eu nunca bebi na vida, ter misturado remédio e fui parar no hospital, que foi meio que para esquecer aquilo, porque eu já tinha falado. Então eu não sabia se no outro dia eu ia estar bem com meu irmão, se meu irmão ia aceitar eu falar, não, vamos ficar numa boa. Eu não sabia de nada, eu falei, eu quero esquecer essa noite, amanhã é outro dia. Então, agora, e graças a Deus, assim, meu irmão, quando me viu, né, ele não sabia o que tinha acontecido comigo, quando ele me viu no hospital, as pessoas perguntaram para ele, porque até então a dupla estava separada. Eu não vi nada, o Zezé que falou para mim que deu uma repercussão muito grande. Eu tenho vergonha de tudo que aconteceu comigo naquela época, naqueles dias. Eu tenho vergonha tanto de ter falado no teatro, como o que aconteceu depois, que inconsciente, na verdade eu poderia morrer, poderia ter tentado me matar, por mais que estava inconsciente. Então eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha do que meus filhos podem pensar de mim, a minha família pode pensar de mim. O Zezé, eu fiquei uma semana, graças a Deus a gente conversou lá no Rio de Janeiro, como ele fala, foram 2 horas de choro e 5 minutos de conversa, né? E agora, quanto que você perguntou aí em relação a financeiramente, lógico, nós não somos, se a gente falar que não perderia algo, estaria mentindo, a gente perderia. Mas não deu nem tempo para pensar nisso. Mas isso a gente não pensou nem nada. Porque o fato aconteceu à noite, assim, eu não lembro que hora era, mas já era umas 10 horas da noite, quando aconteceu tudo. Quando eu voltei pro hotel, que ele voltou pro show, nós terminamos o show, ele saiu para um lado, eu saí para o outro, a gente estava realmente chateado um com o outro ali. Você pensou que ia se separar mesmo ali, Zezé?
Eu pensei. E eu acho que tudo foi levado de ambas as partes. Aquela coisa da discussão dentro do camarim, de eu não ceder, dele também não ceder, como tem em toda discussão, né? E quando eu saí só concluindo o raciocínio, quando eu saí do show, que eu fui pro hotel, eu não fui vê-lo imediatamente. Eu fui pro quarto dele, eu fui pro meu irmão, nosso irmão que cuida das coisas, Emanuel, falou, ó, deixa vocês conversarem amanhã, o Luciano tá muito nervoso ainda, então eu falei, tranquilo. Aí fui tomar uma cervejinha, tudo, e imediatamente já vi chamada de jornal, aquela coisa, falei, complicou, porque tomou uma dimensão, a gente não imaginou nunca que aquilo... O que eu imaginei quando aconteceu a cena? Porque na hora eu não falei o motivo que ele não estava no show, por que a gente tinha brigado. Eu falei que era um problema que acontece, que geralmente acontece entre dois irmãos, entre dois sócios. E eu cantei as 2 primeiras músicas pensando o que eu ia falar pro povo, como é que eu ia explicar, que era a abertura do show. Aí foi quando, depois que já tinha tudo acalmado, que eu já tinha meio que explicado ali por cima pro povo o que tinha acontecido, porque eu não tinha o que explicar, na verdade. Ele voltou depois de 5 músicas, quando ele falou, e alguém gravou aquilo lá, sei lá, um espectador que estava lá, gravou aquilo. E quando nós chegamos no hotel, já era chamada dos jornais, tudo, da internet. Aí meu irmão pediu para mim conversar com ele só no outro dia. Então eu dormi. Quando foi 8 horas da manhã, meu irmão me acordou falando que ele tinha ido para o hospital, porque passou mal à noite, tinha ingerido uísque, tomou remédio para dormir, tomava um remédio de diurético e ele não tomou o tanto de potássio. Aí eu fiquei apavorado, falei, caramba, aí você já começa, além do medo de perdê-lo, vem a dor na consciência também, achando que será que eu peguei pesado? Será? Você começa a se culpar também, né? Aí não deu tempo, na verdade, a gente não pensou nessa hora, nessas coisas, do que queria perder, o que dano que ia trazer para nós. Financeiramente não dá para você dimensionar isso assim tão rápido. Mas que a gente tem noção que seria. A gente tem os nossos sócios, porque todos começaram a ligar para o Emanuel, que é o nosso empresário. Todos, como é que é, pelo amor de Deus? Porque a gente tem, na verdade, alguns parceiros, né? Que a gente mexe com construção civil, com o Zezé, por exemplo, tem gado PO, então, e a gente tem parceiros juntos. Então eles ligaram imediatamente para o nosso irmão Emanuel. Mas vocês hoje têm dinheiro para poder parar de trabalhar e viver tranquilo o resto da vida, ou não? Ah, sim. Eu acho que seria burrice minha, né? Se vender tudo. Lógico que você mudaria, você muda o seu padrão, né? Porque hoje também o artista vive muito de imagem, né? Hoje, por exemplo, se eu tenho que comprar 10 calças por ano para fazer show, se eu parasse de cantar, eu compraria 3 pro ano todo, né? Porque uma coisa que eu detesto é ficar trocando de roupa. Tem 21 anos que eu fico experimentando roupa. Então, assim, o padrão cairia um pouco, você não seria como hoje, né? Então, dá para se viver assim, né? E graças a Deus, todos os nossos negócios foram bem encaminhados e todos. O filme mesmo, que nós não colocamos nada do nosso bolso, foi uma renda muito grande para a gente, foi além do sucesso do filme. Falta no meu então, você não recebi isso não. vamos nesse negócio. Mas tipo, daria pra... Você costuma Você sempre cuidou desse negócio desse filme, você que gosta disso, cinema, tudo, eu tô desconfiado. Quantos espectadores deu mesmo? Quase 6 milhões, 5 milhões e... Pra mim, até hoje chegou 3.800. Que 3.800, você tá doido, rapaz? Quanto foi, por curiosidade, quanto foi que vocês receberam do Eu filme? tenho, assim, passado na catraca, que a gente chama, né? Cinéfalo, pessoas que gostam de cinema, que passam na catraca ainda, que lembra que antigamente era catraca, né? Não era o bilhetinho. 6 milhões, 600 e pouco. Porém, a gente sabe que existe um paralelo disso aí. Muitas pessoas, donos de cinema, o que eles fazem? Eles lotam porque quando um filme faz muito sucesso... Cuidado, isso dá processo. Não, mas isso é aberto, todo mundo sabe. Eu não estou falando o nome, mas todo mundo sabe disso que acontece, principalmente quem cuida de cinema. Eles, na verdade, Eu não sei nada disso, se a sala cabe 450 pessoas, coloca 500 pessoas. Essas 50 a mais não vai para a produção do filme,
Não, é um caixa 2, do dono da sala. Isso, Roberta, isso é uma quer fazer uma verdade, pergunta, por favor? todo mundo sabe. Eu vejo os dois aqui discutindo relacionamento num programa de televisão como Roda Viva e fico pensando... A gente aprendeu a lavar roupa suja nas câmeras. Pode deixar. Isso não é surpresa, não. Não é Viram surpresa, outras eu sei, coisas, mas viu, gente? qual Pode é o ficar limite para vocês? Qual o limite entre o que é trabalho e o que deve ser falado na frente das câmeras? Como a gente não esconde nada, não. Aliás, a gente paga até muito caro por ser um pouco linguarudo, por falar muito assim o que a gente pensa. A gente já pagou alguns preços por isso. Eu acho que o artista, o que me incomoda às vezes é quando as pessoas entram na vida pessoal da gente. Artisticamente, assim, eu acho que a gente tem que dar satisfação para todo mundo, para o nosso público principalmente. Agora, da vida pessoal, me incomoda muito isso, quando as pessoas transcendem isso e querem que você dê satisfação da sua vida pessoal. Porque eu acho que vida pessoal, todos nós temos direito à privacidade dela, né? Independente de você ser artista ou não. Por que que o dono do supermercado tem que ter a privacidade da vida dele, não precisa dar satisfação para os outros? Por que que eu tenho que dar? Porque você é pessoa pública. Isso não é pecado. Eu tenho que dar satisfação daquilo que tem a ver com o meu trabalho, com o público. Isso, eu acho que o limite está aí. Isso não é uma particularidade do Brasil, né? A gente sabe que existe isso no mundo inteiro. Eu demorei muito a aprender a lidar com isso. É uma das coisas que mais me chateia quando sai uma coisa sobre mim ou sobre meu irmão, que a gente sabe que não é verdade. Eu até brinco muito com meus amigos, falo, 80% do que vocês ouvirem de artista, deletem. 80% não é verdade. Qualquer carro de artista é carrão, qualquer sítiozinho é fazenda. Fazendão. Qualquer casa é mansão, né? E qualquer mulher é mulherão. Alguma coisa de bom, né? Se bem que é a parte que eu... a minha parte do mulherão é verdade, viu? O Donizete vai fazer uma pergunta. Uma coisa, quando houve o impeachment do Collor, a música sertaneja ela foi meio que condenada, porque toda a festa do Collor, toda a festa que se dava em Brasília, tinham as duplas da época, sobretudo acho que Leandro e Leonardo, vocês que estavam bem, Eu não. Chitãozinho, Chororó. Não, eu você nunca vê. fui. Você foi. Eu nunca fui numa festa lá. Nós fomos. Não, estou dizendo, eram estão na mesa. animadas com música sertaneja, né? Na época do Pensa em Mim, sobretudo. Então a música sertaneja acabou meio que Maculando a imagem, jogada né? naquele caldeirão político. Agora, quando tem essa efervescência goiana do Carlinhos Cachoeira, do Demóstenes e tal, há essa ligação política com a música sertaneja a ponto de queimar, por exemplo, a imagem de algum artista? Eu acho que tudo... Vocês têm relacionamento com essa turma? Eu tenho amizade com Marconi Perillo. O Demóstenes Torres, na época que nosso Na irmão época foi do sequestro. sequestrado, ele era secretário, me parece, secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás. Foi uma das pessoas que mais ajudou a gente na elucidação do caso, foi uma das pessoas que ajudou a gente. Eu acho que você ter amizade com certas pessoas que detêm o poder, isso não é problema para qualquer um. O problema é você usufruir dessa amizade erroneamente, que não é o caso da gente. Nós somos amigos de vários governadores, eu sou amigo pessoal do Aécio Neves, sou amigo pessoal do Eduardo Azeredo. Eduardo Azeredo foi governador de Minas. O Alckmin, a gente tem um relacionamento muito bom com ele aqui. Teve até um evento que eu fiz recentemente, um leilão. Eu acho que isso não é problema para você. O problema é como você usa aquilo. Você, na época do Collor, aquilo que aconteceu com a música sertaneja, eu participei, eu estava lá na época, nós não era a dupla de primeiro escalão ainda, porque na época era Chitão e Choró e Leandro Leonardo, os dois grandes nomes. Mas nós fomos. O que aconteceu ali? Os sertanejos foram todos ali e, na verdade, o Collor não estava sendo acusado de nada ainda. A primeira vez que um presidente teve a coragem de falar, que existia, ou existe até hoje, uma parte de preconceito muito grande em cima da música sertaneja, principalmente naquela época existia. Você vê um presidente falar que gostava de música sertaneja, aquilo para nós, artistas sertanejos, que se sentia diminuído com a postura de grande parte da imprensa, da crítica, por parte também de não tinha espaço nos grandes veículos. Aquilo para nós foi uma glória você saber que o presidente da República, o maior mandatário da nação, gostava de música sertaneja, fazia suas festas regadas à música sertaneja. Isso não desqualificou nenhuma dupla que esteve ali. Nós fomos lá
com a melhor das boas intenções, participamos, cantamos, ficamos felizes de saber que eles gostam da música sertaneja, como fariam novamente, de novo, se um presidente chamasse a gente, tudo. Eu acho que você demonstrar, nos Estados Unidos, inclusive, tem artista que assume campanha publicamente de um determinado candidato. Aqui o artista não pode ter posição, nós, antes de qualquer, eu sempre digo, antes de sermos artistas, nós somos cidadãos, que temos nossas obrigações, que votamos também. Assim que teve a eleição do Lula, um ano depois que teve, o pessoal estava naquele negócio do mensalão, o pessoal veio me perguntar, vem cá, mas você não acha que você errou em votar no Lula, apoiar o Lula? Eu falei, votei nele, votaria novamente, e errei, se tivesse errado, eu não seria o único culpado, eu teria mais 38 milhões de pessoas que errou juntamente comigo. Então, isso é uma balela, você acreditar Vocês disseram nisso. agora há pouco para o Jornal da Cultura que não vão mais assumir a posição política. Não, Isso o artista não. Isso Fazer significa show, que essas vocês não coisas. vão fazer show, mas que pessoalmente, numa entrevista, você pode admitir em quem Claro. você vai votar, é isso? Eu, por exemplo, como eu falei agora, o Marconi Perillo foi citado no negócio do Cachoeira, mas é meu amigo. Até agora nada foi provado. Ele é meu amigo, não um amigo político, é um amigo pessoal. Eu não vou deixar de ser amigo dele por nada. E porque- vocês já manifestaram divergências públicas sobre votos políticos ou arrependimento? Mas, Que Luciano, um a disse, única o outro coisa disse, que eu nós- também não quero. A única coisa que eu mais o Luciano concordamos junto é cantar. Ó, agora só um momento aqui. Nós fomos, Zezé, num almoço, eu, você e o Leonardo. Não, é lá. Agora, mas foi um almoço. Mas o era Donizete festa. falou que foi uma festa que foram todos. Na né? verdade, foi um evento só que nós fomos, na verdade. Mas várias Mas essa da nós festa eu não foi fui uma vez realmente. só, essa vez. Mas essa da festa Foi realmente até onde não eu fui. conheci aquele menino que a gente acabou lançando, O que era órfão de pai, que é o Rony Mota. Rony Mota, e que a gente ajudou ele a gravar, participou com uma música com ele. Quem me apresentou aquele menino, no dia, na casa da No Tadinha, almoço, o Leonardo, muito carudo, fez o Zezé cantar Garoto de Rua, que é um tapa nos políticos do Brasil, pro presidente Collor. Lembra? Foi. Você cantou Garoto de Rua. Por que vocês não vão mais fazer política? Eu só queria esclarecer esse ponto. Por Não, que fazer vocês não não, podem fazer não, mais acho. participar como vocês participaram da campanha do presidente Lula? Não, porque é aquilo que eu falei agora há pouco. Nos Estados Unidos, um artista pode tomar uma posição. Não, porque como política. artista vocês não vão subir mais para fazer uma... Não, eu acho que passou o momento, né? Acho que a gente... Eu acho difícil, eu e o Zezé hoje, por exemplo, nós tivemos pensamentos iguais na política só mesmo na época do Lula, né? Do Azeredo, quando nós apoiamos o Azeredo, começou comercialmente. Eles nos contrataram para fazer, naquela época existia o showmício, nos contrataram para fazer 10 shows. E aí ele estava com 7% na pesquisa. E aí passamos a fazer amizade com ele e fizemos mais 30 shows com ele na época, me parece. E aí nós apoiamos mesmo. Depois desses 10 shows, nós compramos a campanha. Porque ele, na verdade, ele não acreditava que ele iria ganhar a política, né? E quando juntou nós, a família dele, todo mundo, a gente criou uma força ali, parecia que era uma família só. Renato Azeredo, que é o filho dele, é amicíssimo nosso. Vai estar sempre na fazenda do Zezé, está sempre aqui em casa. Então, assim, naquela época foi diferente. Nós fomos primeiro comercialmente e depois se criou uma amizade. Você sabe que eu acho que foi um equívoco essa coisa, de, não estou falando para defender, não estou advogando em causa própria, não. Mesmo porque, graças a Deus, como a Cristina falou, a gente não precisa, se fosse para sobreviver, a gente não precisaria trabalhar mais hoje, porque a gente tem outros negócios, não precisaria da música propriamente para viver. A música hoje é um alimento para o nosso prazer, para a nossa alma. Mas eu acho que proibir os shows nas campanhas políticas, eu acho que foi um equívoco muito grande. Na época, como o presidente Lula tinha sido eleito e tinha feito uma campanha, os artistas tudo apoiando, a gente, inclusive, nós fizemos vários shows para ele, a oposição achou que o problema da eleição do Lula teria sido os shows. Eu acho que o Lula teria sido eleito independentemente de show nosso, de qualquer um. Se você falar assim, poxa, mas o Lula ganhou por 1 milhão de votos, eu falar, pô, então a gente teve algum peso. A gente influenciou pelo menos 500 mil pessoas aí nessa votação. Deu para a gente... Ele ganhou com uma margem muito grande. Então acho que a gente, conosco ou sem nosco, ele seria eleito de qualquer forma. E eu acho que essa proibição do show nas campanhas políticas, eu acho que foi um equívoco, porque o que as pessoas quiseram fazer?
o que eles tinham de proibir era onde, que era o problema do Caixa 2, era onde o dinheiro nascia. Aonde o dinheiro nasce, eles não proibiram. O dinheiro nasce do mesmo jeito de Caixa 2 hoje, até hoje. Eles proibiram aonde o dinheiro terminava, que era os artistas, que você não pode fazer show se você não... você não pode fazer show se você não for lá mostrar no tribunal eleitoral, não sei, não dá para você fazer show escondido. Então você sabe, você tem que provar todos, o valor e tudo. O cara que faz a camiseta, que gera emprego, que ganha um dinheirinho, não pode, mas o cara que faz o chaveirinho, que era aonde o dinheiro, quer dizer, eles cortou aonde o dinheiro chegava no final, mas não cortou onde o dinheiro nasce. Que são então das pessoas sempre sujas. foi um equívoco isso que fizeram. Qual que é a opinião de vocês dois sobre o governo da Dilma até agora? Quer falar você primeiro? Você. Dependendo do que você falar, eu nem continuo. Não, eu acho nos últimos 8 anos, não sou... Quando a gente fez campanha pro Lula, todo mundo pensou que a gente era... Que eu, particularmente, era petista, tudo. Eu sou um cara suprapartidário porque eu tenho amizade, sempre digo, eu sou do PDA, Partido dos Amigos. Eu tenho amigos em todos os partidos. Pessoas, amigos mesmo, não interesse político, nada. E quando nós fizemos a campanha do Lula, foi num bate-papo que eu tive com o Lula, conversei com ele, que eu tinha aversão, inclusive, ao Lula. Na época, eu estou prolongando um pouquinho, sendo prolixo um pouquinho. Não está me enrolando, não. Não, eu vou chegar onde você quer. Eu conheci o Lula num bate-papo, num jantar, e eu fiquei fascinado por ele. Assim, eu tinha pavor do Lula, porque eu tinha a imagem do Lula, daquele sindicalista barbudo em cima dos caminhões, fazendo agência bancária fechar. Eu tinha uma imagem dele de baderna, a imagem que eu tinha, aquela imagem conservadora, de que o país ia mudar, que ele ia invadir sua casa se tivesse 2. Quando eu conversei com o Lula durante umas 4 horas nesse jantar, eu fiquei impressionado. Como é que um homem que tinha estudado tão pouco, tinha uma visão tão ampla de Brasil, de mundo, falando em números sem titubear, assim, eu fiquei impressionado. Aí eu cheguei, nós estávamos até gravando no estúdio, aqui no Mocha. Cheguei no estúdio, apresentei e falei, conheço aqui o mais novo cabo eleitoral do Lula. Saí fascinado por ele. E acabei assumindo a campanha. Todo mundo pensou que a gente era, inclusive o PT na época. Tudo. Eu demorei a ceder. Na verdade, foi primeiro uma música, né, que você liberou para eles. E eu, na verdade, o que me... Na época, eu pedi o plano de governo do Lula para ler. Como eu tinha pedido de todo mundo. E o único que me mandou realmente foi o Lula e o Ciro Gomes. Né? Eu queria ver o plano de governo. Tem até em casa até hoje, né, Lê? Não resolver nada porque você não entende porra nenhuma, você é mais pouquinho. Mas pelo menos eu ia ter uma noção do que ele pensava, porque eu não tive o encontro com ele, né? E aí, mas... Vai, continua da Dilma, que você não falou. Não, mas aí eu acho que nos últimos 8 anos, politicamente falando, tudo, eu acho que tem muitas coisas para ser ainda acertado. Eu acho que um câncer que nós temos no Brasil, mais uma vez eu volto a dizer, não é por isso que a gente tem que acomodar, mas mais uma vez eu volto a dizer, não é uma coisa exclusiva nossa, a corrupção é no mundo inteiro, a gente está vendo toda hora. E o que eu acho que o Brasil tem que mudar... Os Estados Unidos já entrou no ranking entre os 10, né, de corrupção, imagina. É a impunidade que impera no país, mas isso na justiça como um todo, eu acho, justiça muito lenta. E acho, resumindo tudo, eu acho que a Dilma... Ato falho. Eu acho que a Dilma assim, superou as expectativas. Eu acho que ela está fazendo um governo austero. Eu gosto dela, dessa posição dela de... Eu sempre digo, a Dilma passa para a gente, pelo passado dela, de pessoa... O pessoal fala que ela é guerrilheira, mas eu não uso esse termo, porque as pessoas usam esse termo do lado pejorativo. Ela era uma pessoa que fazia oposição ao sistema que existia no governo, no Brasil naquela época, como em grande parte do mundo, e que teve a coragem de encarar as forças que tinha. Qualquer um de nós aqui faríamos também oposição. Exatamente. Tenho certeza que todos vocês aqui fariam o que ela fez. Mas eu acho que o governo dela não sou um expert em economia, em política, nada, mas olhando como cidadão comum, do outro lado, influenciado apenas pelos índices, pelas coisas que as pessoas falam, e fazendo uma comparação do que aconteceu no Brasil antes e agora no que está acontecendo com o Brasil, eu acho que nós caminhamos bastante. Eu acho que ela Luciano? Bastante. Bom, eu não posso falar porque eu sou Dilma o tempo todo, né? Eu já declarei meu voto para ela quando ela se candidatou e os números estão mostrando isso, né? Que ela está
trabalhando, não tem aquela coisa de deslumbrar com o que tem na mão. Eu acho que quando você tem... É como você tem uma carteira com o seu salário, né? E você saber muito bem como gastar. Eu acho que ela está sabendo fazer isso dentro do governo. Geraldo, você quer fazer uma pergunta, por favor? Com prazer. Aliás, Só resumir, só interferindo aqui, Aliás, é um prazer eu tô- enorme ver esse homem na nossa frente aqui, porque isso tem uma história dentro da música sertaneja. O Marechal. Você sabe, mas todo mundo, as pessoas, muitos telespectadores não sabem a Muito importância obrigado, José. do Geraldo Olha, Meirelles dentro da história da dois música sertaneja. motivos eu estou aqui. É um programa especial da cultura, da qual eu não perco. A linha política, os jornalistas aqui brilhantes mantêm esse tipo de pergunta. Mas eu, como sou oriundo da cultura, que eu comecei aqui na Cultura Televisão, no tempo que era das associadas. Depois é que eu fui para outras, né? Mas eu sou profundo conhecedor do Zezé e Luciano. De todo o gênero, que eu sou testemunho ocular do gênero sertanejo. Então, o grande prazer de mim estar aqui hoje, por ser na cultura, eu nunca aceito convite, mas aqui aceitei, pela importância desse programa, dos senhores jornalistas, e de poder homenageá-los. Sabe por quê? O Zezé e o Luciano são divisor dentro do gênero sertanejo. Tem o gênero antes e depois deles, porque eles criaram. Eu sou profundo conhecedor e vivente do gênero. Então se ganhava dinheiro só em quase que em circos. Zezé de Camargo e Luciano, aquele movimento que surgiu, Chitãozinho Choró, Zé de Camargo e outros, que agora está surgindo outro movimento, o sertanejo universitário. Esse movimento serve para engrandecer o gênero. Mas você devia falar aqui, não só da briga de vocês, devia falar da sua generosidade. Você é um homem que ajuda tanta gente, nunca divulga o que vocês fazem. A mim mesmo, eu quero testemunhar. Eu levei um prejuízo num show muito grande, o Zezé soube, ele é líder junto aos sertanejos, é uma pergunta que eu quero fazer, mantém aquela liderança ainda junto aos artistas. Ele fez um show aqui no Olímpico e depositou no banco para pagar o prejuízo meu. A mim, Jô. E sei de tantas histórias que eles ajudam nas suas viagens, no Brasil inteiro. E eu queria saber agora, meu grupo está me obrigando a entrar agora uma coisa que eu nunca ouvi falar mais, a internet. É uma pergunta que eu queria fazer isso. O que significa para você? Porque e querem que eu organize um portal Sertanejos no Ar para contar. Eu tenho muito que contar sobre vocês. Eu vou aqui o programa, não posso usar o programa para isso, mas vou usar no meu portal para dizer quem são vocês. Obrigado. Aí eu vou contar tudo o que você faz. Obrigado. E outra, a sua liderança junto à música sertaneja. Eu reuni 5, 6 grandes cartazes para um show de graça, só o Zezé de Camargo pode conseguir. Obrigado. E essa generosidade sua é muito grande. Outra, você levou a música sertaneja fora do Brasil, 6 continentes. Eu queria fazer essa pergunta também. Lá fora, é só colônia ou o povo também vem assistir a música sertaneja? Eu gostaria que você respondesse Depende do país. para o Por exemplo, em jornalista. Portugal, nós fizemos show em Portugal, a gente fez, inclusive a gente levou um cinegrafista, um repórter para fazer exatamente essa pesquisa para a gente, porque preocupava a gente. Não é só colônia. Fazer na fila, quem era realmente brasileiro, porque estava ali, se era filho brasileiro, quem era português mesmo. Deu 80, tanto em Porto como em Lisboa, deu 80% de portugueses no show. Pessoa Isso é trabalhar pelo gênero. E no Japão também, grande parte era de japonês, mas muito mais a colônia brasileira. Sim, mas depois do filme mudou, porque o filme teve em cartaz no Japão em 25 salas. 25 salas no Japão, gente, com horário fixo, não é aquele horário às 3 da tarde ou 2, vai ter 6, como tem cinema alternativo aqui. Não, 25 salas com os horários determinados. Isso é muita coisa. Preciso receber sobre isso. Outra coisa que eu não sabia. Tanto que lá Tá vendo? Tô falando pra os você. japoneses foram tá perdendo inteligentes. dinheiro, hein, Os japoneses foram inteligentes. A gente Eles- pode, Omar, a gente pode fazer esse programa umas 3 vezes seguidas? Você Eu vai tô sair descobrindo mais muita coisa rico aqui. ainda. Mas me responda, o que quer dizer para você a internet? Porque você senhora- fez rádio, televisão, você foi sempre um divisor bom disso aí. E agora a internet, o que tem? Eu devo partir para essa também? Lógico, pelo amor de Deus, internet é... Deve partir. Eu tenho internet, o Luciano é mais
internauta do que eu tô moderninho agora, já sei até passar e-mail agora. Mas eu tenho a internet, assim, eu acho que, parafraseando meu pai, é uma faca de dois legumes. Porque a internet, é claro, se você usar para o bem, é a melhor coisa do mundo. Mas se você for usar para o mal, é a coisa mais danosa também. E a internet, ela tem esse poder ou essa... Eu não sei como é que vão conseguir resolver, desatar esse nó, que é o anonimato. Que você pode atingir uma pessoa e você se esconder. Eu vou poder falar muito de vocês através de um portal, porque eu vou jogar 50 anos de gravações para a internet, para o povo tomar conhecimento do que é o gênero sertanejo. E agradeço a cultura e de sair fora do ambiente de pergunta política, mas era uma pergunta que eu precisava fazer. Mas a internet para nós... Não, pode terminar. Não, só concluindo, eu acho que a internet para artistas, principalmente que estão começando, é um veículo Maravilhoso. muito especial. Mais de rádio e televisão? Não. Até hoje eu acho que rádio é o veículo de maior importância que tem para um artista, para os música. grupos de A música televisão, ela Mas propaga a vocês imagem. não acham que se tivesse internet lá naquele tempo em que seu Francisco ficou botando fichinha de telefone no orelhão para pedir, a internet não é mais fácil do que Mas a aquilo? É mais internet simples chegar ao sucesso? a internet viria, se fosse naquela época, também viria com seus males. Já o rádio não. O rádio não. Se você olhar lá atrás até agora, é pura e simplesmente música e notícia. Você não tem um anonimato que vai lá, fala mal Só de você e lembrando você não tem como... Que você já teve um Twitter anônimo também, que você escrevia e falava mal de Mas umas é porque pessoas lá. É porque é o seguinte, não, eu falava mal, não era medo de aparecer, não. Deixa eu falar. Eu vou me defender aqui, porque a Folha de São Paulo mostrou isso. Eu fui falar para uma amiga minha e ela me entregou para todo mundo. Na verdade, não era porque eu tinha medo de colocar a cara para bater, não. Nunca tive medo mesmo. Sempre falei, e se tiver que falar mesmo, em São Luís do Paraitinga eu fui, quando estava lá 6 dias, aí depois foi 6 dias de enchente, depois da enchente, eu estava lá, junto com a Gaviões, a Fiel. E aí, o que me acontece? Um mês depois, estava um bando de políticos. Então, assim, eu usava, porque muitas pessoas falavam, não mexe com isso, não mexe com isso. Mas eu tinha necessidade de extravasar aquilo que eu estava sentindo. Então, eu usei durante um tempo o Twitter para isso. Mas... Eu escrevi, um dia eu tomei eu tenho mania de ficar acordado de madrugada. E aí falei, vou tomar umas cerveja para dormir. Porque eu não... Já dormiu meio de foguinho, Meirelles? É bom demais. Já dormiu meio de fogo? Muitas vezes. É bom demais. Quase aos 90, você já fez de tudo. E eu tomei uma cerveja para dormir. E fiquei tweetando, ouvindo o pessoal falar no Twitter e quando mandar uma mensagem. E aí, eu acabei num dia lá, depois de umas 4 ou 5 cervejas, eu botei assim, caramba, eu tô bebendo cerveja para dar sono e só tá me dando vontade de mijar até agora. Pior, né? Que toda hora eu tinha no banheiro. Rapaz, que virou um bafafá no Twitter. Aí eu falei, caramba, eu não posso twittar. Não, porque se eu tomasse cerveja e twittar, eu vou acabar falando bobagem. Aí no outro dia eu tinha que pôr. Não soltou na cama não de noite? Não. Diz a coisa, se beber, não tweet. É mais ou menos Não, isso. Essa é a verdade. Aí eu voltei no outro dia assim, gente, mandei pôr lá, gente, me desculpem pela essa noite, porque o nosso Twitter foi hackeado essa noite. Peraí, Mas eu era uma vontade de pôr pra fora, não era uma covardia, não, porque, graças a Deus, até hoje você me conhece, se eu tiver que falar abertamente de um político, falo bem ou falo mal, pode ter certeza que eu vou falar. Mas o Twitter que eu tinha era mais para extravasar, sabe? Porque minha equipe, Zezé, não fica pondo tudo isso. Bom, eu já te vendi um furo, né? Peraí, o Roda Viva vai ter que fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com Luciano e Zezé de Camargo.
Estamos de volta com o Roda Viva. No centro hoje, a dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano. Eu tenho uma pergunta para o Zezé e outra para o Luciano. Zezé, como você encarou a piada que o Rafinha Bastos fez sobre a Vanessa Camargo? Você reagiu bem, mal? Humor tem limites ou não tem? Muito mal. O humor tem limites. Aliás, não é humor para mim. Eu considero, sou meio antigo. Eu acho Chico Anísio, Tom Cavalcante, grandes humoristas que não precisa execrar ninguém, que não precisa ofender ninguém para fazer graça. Eu acho que você não precisa fazer isso. Acho que a tua reação é mais de pai ou é mais de espectador? Não, teria a mesma opinião. Se não, aliás, eu manifestei muito pouco por ser pai, para não demonstrar para as pessoas que eu estava advogando em causa própria, porque eu teria manifestado muito mais o contrário se eu não fosse pai dela, porque eu achei de extrema... Como eu ouvi no rádio esses dias, ouvi num programa esportivo, eu fiquei tão triste quando eu ouvi os comentaristas, porque entrou um cara querendo ser engraçado no ar, que eu até o conheço pessoalmente, contando, falou, acabei de ler aqui agora uma história de uma mulher que foi mãe em Minas Gerais, de um menino de 5 quilos e pouco e acho que 50, quase 60 centímetros de tamanho. Aí o cara falou no ar, na rádio, o nome dessa criança é Rasga-Mãe. É extremo mau gosto. Se eu tivesse um telefone na hora, eu teria ligado para ele. Eu acho que não há necessidade dessas coisas. Eu fiquei muito triste. E fiquei mais triste ainda porque ele não se redimiu. Ele podia ter humildade de ter chegado e falar, olha, eu realmente... A gente peca. Eu já falei bobagens ao vivo, em lugares, que eu me arrependi depois. E que eu voltei atrás e falei, olha, eu falei uma bobagem na hora. Ninguém é tão absoluto para falar, né? Para falar só aquilo que acha que é correto. E ele cometeu uma grosseria, foi infeliz. E o pior dele foi exatamente ele não ter a humildade de assumir que ele cometeu uma grosseria e de pedir desculpas, só isso. Luciano, você me parece um cara que tem outros interesses musicais além do gênero sertanejo. Você cogita ou cogitou fazer carreira solo, Não, ir para isso... rock, alguma Não. coisa assim? Eu gosto muito do rock brasileiro. Eu sou realmente apaixonado assim, pelo Titãs, Capital Inicial, Paralamas. E é engraçado falar isso, né? Que eu cresci ouvindo Capital Inicial, vendo o Dinho tão novo, né? Mas é que o Dinho realmente, além de não envelhecer, ele começou muito cedo. Mas assim... Eu nunca pensei. Eu canto dentro dos nossos shows, eu faço alguns números, já fiz alguns números mais pop, rock, mas cantar sozinho não. Eu nasci para cantar com meu irmão. Nós gravamos, inclusive, com o Nando Reis. Com o Nando Reis. Nós gravamos no DVD com ele dele há uns 2 anos atrás. Que é um ídolo para mim. Posso pegar uma carona nessa história? Claro. Eu sei disso, né? Também trabalhei com gênero, que as pessoas cobram muito do sertanejo uma pureza que não existe no resto da música brasileira. Todo mundo celebra muito essa história de samba com maracatu, de rock com samba, mas quando você põe o sertanejo para mesclar com algum outro ritmo, existe essa coisa de dizer... Isso não é mais sertanejo. Por que se cobra isso do sertanejo? Existe um recalque do brasileiro de não ser caipira? É um pretexto? Por que se cobra tanto até uma senti pureza isso aqui? quando nós gravamos com o Nando Reis. Na época eu estava muito mais internauta, vamos dizer assim, e vi muitas críticas, até de alguns sites que me deixaram, até sites assim, de pessoas que, sabe, de jornalista criticando a nossa parceria com o Nando Reis. E foi uma coisa tão gratuita ali, o Nando Reis gravou uma música sertaneja no nosso filme, em parceria com a Vanessa. E ele nos convidou para cantar uma música com ele, e essa que o Jota Quest, que é do seu lado, que o sucesso é com o Jota Quest. E na época, eu fiquei chateado pra caramba, porque eu falei, poxa, é música. Música é universal. Você escuta uma música, você pode não saber a língua, né? Você escuta a melodia, ela é romântica, ela entra, você sente. Mas então, vocês têm uma opinião sentir. por que se cobra tanto isso do sertanejo? Eu acho que é o que você falou, recalque, do preconceito que existe em cima, de querer rechaçar a... Eu não consigo falar a Xuxa e Sasha junto ao mesmo tempo. Rechaçar o próprio gênero. Eu acho que mas eu não ligo. O importante foi que eu cantei com o Nando Reis. E aqueles que falaram mal, não cantaram com ele. Donizete, uma pergunta, por favor? Eu tenho sim. Eu queria saber agora, o Zezé, ele tem esse lado
da música e tal, ele sempre faturou direitos autorais e tal. Nos últimos tempos ele acabou perdendo a corrida A liderança. pro Vitor e pro Sorocaba, né? Aham. Eu queria saber como é que você vê isso, se não sente uma pontinha de inveja desse sucesso dos colegas, né? Aham. E também quanto que a música representa na tua carreira, hoje em dia em termos de faturamento, em relação aos seus assuntos pecuários, né? E ao mesmo tempo eu queria saber o que o empresário Luciano toca na vida. Não, deixa eu só te explicar. Eu acho isso, essa coisa de composição, de liderança no mercado, eu acho isso sazonal. Isso é uma época, por exemplo, na época que eu fiquei em primeiro lugar de arrecadação, eu gravava, além de eu gravar muitas músicas minhas, e a gente trabalhava sempre minhas músicas. Então, quando a gente trabalhava a minha música, é lógico que o faturamento do ECAD vinha maior. Depois de um certo tempo, eu comecei, do 8º disco para frente, nós começamos a trabalhar música de outros compositores. Se bem que nos últimos anos a gente tem trabalhado músicas de minha autoria. Mas a gente começou a trabalhar de outros compositores. Foi proposital isso, porque por mais que você tenha recurso para compor, que não é o meu caso, que eu sou um músico orelhudo, que a gente fala, eu não sou um músico que estudei música nem nada. Então, eu sou um cara autodidata, eu aprendi a tocar sanfona. Eu sou canhoto, aprendi a tocar sanfona do lado certo e toco violão do lado errado, canhoto. Então às vezes, é até meio inexplicável isso, como é que eu consegui fazer isso. Mas eu nunca fui um músico exímio instrumentista, um exímio músico que conhece de música. Então, as coisas que eu fiz foram coisas simples que deram certo. E eu tenho o privilégio, talvez, de entender muito a alma do povo simples do Brasil, porque eu nasci na fazenda, até os 13 anos me criei, até os 11 anos na fazenda, depois mudei para a cidade, mas convivendo pura e simplesmente com as pessoas. Bem tocada com a Paula, né? Aí Paula acabei conhecendo essa alma, vamos dizer assim, do rádio mesmo, do cara que escutava o radinho de pilha quando não tocava a sertaneja FM. Então eu tive essa sacada de gravar coisas comerciais que acabaram sendo grandes execuções no Brasil inteiro, principalmente comigo e o Luciano cantando. Então essa coisa da liderança é provocada por isso. Então eu acho que já daqui um ano, 2 anos já muda isso, já vem outro, é rotativo. Eu posso voltar também isso, até porque nesse CD, por exemplo, a gente vai trabalhar música minha agora também. Tem o ano passado a música mais tocada do ano. Foi uma parceria minha com a Paula Fernandes, ela cantando, né? Esse ano ela já está trabalhando com outra dele. Esse ano agora a música de trabalho dela nova também é uma música nossa, minha e dela também, parceria nossa. E a música nova nossa? A próxima vamos trabalhar também, com certeza vai ser uma música minha. É provável que no final do ano a gente tenha surpresa aí e volta. Mas a inveja que você falou, a inveja, se ela existir, é uma inveja muito boa. Inveja branca. A inveja branca. Eu acho que essa inveja fala, caramba, pô, que legal. Né? E a música e a pecuária, como que elas pesam? A pecuária só dá prejuízo, ainda quem dá quem segura, na verdade, a nossa principal fonte ainda financeira, mais o Luciano, é o nosso show. Como você disse, nós temos empresa junto, de ramo de construção, que ele começou primeiro que eu, depois eu acabei entrando por causa dele. Incorporadora. Posso colocar um capo aqui de pergunta, né? Que você perguntou qual é o que o empresário Luciano faz e ganha, etc. Na música, a dupla, vocês é tudo dividido meio a meio? Ou sim, você, por compor, ganha mais? Ou é exatamente igual? O lado compor do Zezé, ele ganha por ser compositor. Direito autoral só. Direito autoral. Mas, diferente de muitas outras duplas que a gente conhece por aí, por não serem irmãos, nós dois somos 50-50. Existe dupla que um é dono da marca, inclusive, é o dono do nome. Quem, aí por você exemplo? pega... se ele pegar um outro e botar no nome, e botar lá, ó, você vai ser o fulano hoje, vale também, entendeu? Tem pessoas que registram o nome dele. Por exemplo, vamos supor que o meu nome fosse Zezé de Camargo Luciano. O meu nome próprio. Entendi. Uhum. Então, ele registra aquele nome como dupla. Aí não tem como ele perder a marca de jeito nenhum, porque já é o nome dele de batismo. Então ele usa muito disso. Aí vai trocando pessoas. É o caso do Teodoro Sampaio. Isso. Tá, que ele já teve
2, 3 Sampaios, né? Agora acho que ele voltou ao original, né? Mas, Luciano, você ganha dinheiro em quê fora a música? Eu sempre fui louco com construção civil, né? A gente Mas que acha loucura que ganha. estranha, ser louco por construção civil, hein? Porque Você meu tem prédios pai... em São Paulo? Você tem prédios aqui em São Paulo? Não, aqui em São Paulo não. Eu tenho no Mato Grosso, Cuiabá, né? Tem algumas coisas lá. Goiânia, Goiânia. Teresina, Natal. Essa coisa de Mais incorporação empreendimentos, é mais né? esses empreendimentos. E tem também logística, né? Que é galpão e mexo com pecuária também. Teve uma época que eu comecei a mexer com envasamento de água e tudo, mas eu vi que... Mas você não é vegetariano, mexe com gado? Pois é, tem essa contradição, né? Porque eu não como carne já há 17 anos. Mas como eu sei que muita gente come, eu não posso ir contra, né? Então eu acabo... Mas essas suas atividades rendem mais que a música, igual a música ou não? Pra mim, sim. Hoje Sim, sim. Sim. A música, hoje a música pra Mais mim, uma coisa que eu descobri não que rende hoje. menos pra mim. Precisamos rever essa sociedade nossa. Assim. Porque eu sou sócio igual e pra mim não tá. É que, Pra mim na não é. verdade, o Zezé é assim, e eu sou assim, entendeu? Então, eu, na verdade, eu morei de aluguel enquanto compensava pagar aluguel. Eu só fui ter casa própria, mesmo fazendo sucesso, quando não era mais vantagem pagar o aluguel. Você está mais rico do que eles? Tá mais rico? Qual é o patrimônio de vocês? Eu não tô mais rico que o Zezé, não. O Zezé tá bem mais rico do que eu. Não, eu acho que você tá. Aliás, vamos resolver isso aqui na falar patrimônio de aqui. vocês? É que vamos lá ver. Qual é o Mas patrimônio de vocês? Ô, Mônica, você jura que quer falar isso? você sabe que nós não sabemos de verdade. Você sabe que nós não sabemos. mas aí não. Não, Mais de 100 milhões? Quem sabe é menos o de 100 milhões? Emanuel. O Emanuel sabe os nós números. tínhamos que ter trago o nosso irmão aqui que cuida das coisas. Não, agora falando de verdade mesmo. Não, mas por ordem de grandeza, dezenas de milhões, mais de uma centena? Não, dezenas de milhões sim, graças a Deus. Amém. Falando em rendimento também, como a internet e o download e essas coisas influenciaram também no rendimento de vocês em venda de discos? Sabe que, na minha opinião, a internet foi bem melhor do que a pirataria, né? Eu acho que a cultura no Brasil, em relação à internet, é que tem que ser tudo de graça. E as gravadoras demoraram demais se associar ao iTunes. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas, ao invés de ir comprar uma música, preferem baixar em sites pirata. Então, nem qualidade tem. Mas isso ainda continua sendo melhor, na minha opinião, do que pirataria. Por quê? A pirataria, todo mundo sabe É uma que é uma pirataria fonte de legalizada, renda. né? Mas vocês porque é uma têm fonte esse de controle renda. de download? Não tem. Hã? Vocês não têm esse controle de download Não temos. oficial. Mas eu falo em pirataria porque todo mundo sabe que a pirataria ela gera recursos para traficante, para Crime assaltante, organizado. crime organizado. Então, na minha opinião, a internet é mais saudável, se é que pode se dizer saudável. Para nós, resumindo, para nós a internet, como venda de disco, como venda, para nós isso é danoso. É danoso, não beneficiou a gente em nada. Mas ela a gente ajuda tem pra você mostrar ainda- um clipe, mas assim, nós ainda somos grandes vendedores de discos no país. Grandes hoje, não comparando com o que a gente vendia, comparando com o mercado hoje, nós ainda somos um grande vendedor ainda, porque a gente tem um público fiel que nós conquistamos nesses anos todos, que faz questão de ter o CD ainda. Tanto que nós... Por isso que é com essa qualidade que vocês se alguém viram tiver aí. um CD aí, Tá aqui, mostra Pode aqui, ver tá? que tem uma Porque- qualidade porque hoje as pessoas não compram gráfica CD mais. muito boa. Não compra mais CD hoje pela música. Antigamente você comprava o CD só pela música. Hoje quem compra o CD hoje compra por todo vamos dizer, Material gráfico. usando no bom sentido, o imbróglio que existe em torno do CD, que é a capa, que é o encarte, as fotos. Porque se eu quiser só a música, ele tem 1000 canais para chegar até a música. Mas hoje. o que é uma Que boa o que vendagem hoje? Você está falando, o quanto vocês estão vendendo A hoje? gente não vende por disco lançado, é mais de 200 mil todo ano. É, de E era, 200 a passava de 1 300. milhão, era muito comum, 1 milhão, 1 A milhão gente e saiu meio. com 1 milhão, a gente saiu com 1 milhão antecipado. A gente teve 11 discos que saíram, que a gente recebeu o disco de diamante antes de lançar o disco. Só em cima dos pedidos que as lojas, as atacadistas, mas a gente tinha atacadista. Nós chegamos a entregar aqui num dia, numa atacadista, fomos até uma matéria que nós fizemos para um programa de televisão, eu e o Luciano fomos dirigindo o caminhão, aqui perto da Rio Branco, na Ipiranga. Nós fomos entregar numa atacadista que tinha ali, só numa atacadista, nós entregamos, só eu e o Luciano, num caminhão, 400 mil discos. Pra você ter uma ideia do que era vender disco. Hoje não Nós se faz vamos- isso no mundo, em lugar nenhum do mundo.
Nós vamos ter que fazer mais um rápido intervalo, a gente volta já já. Voltamos ao Roda Viva com os empresários, cantores sertanejos Zezé de Camargo e Luciano. A minha pergunta é justamente essa, a música que vocês fazem, vocês consideram isso o quê? Arte, comércio, indústria? Eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que o artista sertanejo, principalmente no meu caso, até do Luciano, eu falo mais meu porque eu comecei a entender de música, ou gostar de música e querer ser artista, ouvindo rádio de pilha na fazenda, como é realmente no filme. Então eu acho que isso, você pegar um menino, uma criança daquele tamanho, e fazer com que ele descubra os seus primeiros passos musicais. Eu lembro que meu pai mandou um cara me ensinar a tocar sanfona, e a única coisa que ele me falou, ó, você não toca nas teclas pretas, só nas brancas, por enquanto. Depois você passa. E falou, a única coisa que ele me ensinou foi de que eu tinha que apertar 2 teclas, pulando uma, que aí dava o dueto da terça, que é exatamente como as duplas cantam, que é a terça. Eles falam primeira e segunda voz. Na verdade, não é o primeiro e segundo, é o primeiro e uma terça. E eu fazia isso na sanfona. Então, uma criança, eu tinha 7, 8 anos de idade, desenvolver um método daquele jeito e se descobrir. Eu ponho minha mãe para cantar na beira lavando roupa, e eu ficava, ela cantando, e eu ficava buscando na tecla do acordeon, no teclado, o tom. Eu sabia quando eu estava no tom. Então, isso é arte, para mim é arte. Eu não tive um cara que foi lá, me ensinou, que eu estudei a música, aprendi teoria, depois a prática, não. Eu fui me descobrindo, fui aprendendo. Então, eu acho que isso é muito, pelo contrário, é muita arte. Esses artistas que são natos, que saíram, aprenderam as duplas sertanejas antigas, que não tinha acesso à escola de música nem nada, e foi se descobrindo, e foi se fazendo professor. Eu acho isso arte. Depois, claro, você tem que obedecer, tem que fazer parte do mercado, senão você não sobrevive. Principalmente na época, na era que nós começamos a gravar, que se baseava tudo. O artista que vendia 50 mil discos não gravava o segundo disco. Então você tinha que gravar para você ter uma oportunidade. Os artistas eram contratados por valor, porque tinha que vender e provar. Isso, claro. E você me falou arte, comércio... Indústria. Indústria e comércio acaba sendo a mesma coisa. Você falou um pouco dos mecanismos aí do mercado. Como é que é a questão do jabá? Eu me recordo que uma vez eu te entrevistei junto com o Caetano Veloso, a gente falou sobre jabá, e ele falou que o jabá era praticamente institucionalizado no Brasil, e você deu uma resposta que é o seguinte: se você perguntar para um artista que toca nas rádios, ele não vai falar contra o jabá. Uhum. Se você falar para um artista que não está nas rádios, ele vai falar mal do jabá. Então, vocês pagam jabá? Já pagaram jabá? A gravadora paga? Como é que é a questão do jabá? O jabá, na verdade, existem várias maneiras de se fazer o jabá. Eu acho que quem instituiu, na verdade, o jabá no Brasil foi realmente as gravadoras, que começaram. Por quê? Que eu acho também que é mercado. Você não paga para divulgar um produto seu na televisão, você não compra horário comercial. Eu acho que a música é mais ou menos isso também. Hoje, principalmente. Hoje é mais comercial do que a nossa época. Na nossa época, quando nós começamos a gravar, a gente fala nossa época, a impressão, peraí, deixa eu matar o cabelo, senão eu vou pensar que eu estou velho demais. Na verdade, o jabá tem 1000 maneiras. Você tem a maneira de fazer o jabá, o quê? Participando de um show promocional da rádio, que é importante para a rádio. Você tem a maneira de dar um prêmio para o ouvinte, que a rádio tem, o departamento. E tem um jabá, que os caras vão lá e pagam mesmo, fala, eu quero... Esse é o que está prostituindo hoje muitas rádios isso. Tá? Esse é o que está realmente prostituindo. Tem pessoas que estão pagando para tocar eles e para não tocar o concorrente. E na televisão existe ainda, não? Não, na televisão nunca. Tinha umas caravanas, isso que você falou sobre fazer show e tal. Eu não peguei essa... sim, não, eu participei de vários caravanas. Mas aí, o que eu digo, isso para o artista, eu acho que o jabá mesmo é que você pegava, o cara falava, vou te dar tanto por mês para você tocar a música tal. Isso para mim que para mim também é uma compra de um horário comercial, como você faz em qualquer uma empresa. Você tem um artista, você vai ganhar dinheiro, há um interesse comercial. Como o Caetano mesmo disse, é institucional isso, né? Uhum. Eu acho que é uma lei de mercado. Você não tem como trabalhar. A rádio também precisa
de ter um rendimento para sobreviver também, para se manter no ar. Existe um quadro de Mas aí o profissionais de trabalho. dinheiro acaba pesando mais que o gosto musical. Aí sim. Conta Aí isso. é onde vira essa coisa de prostituição. O mal do jabá é isso, é você não... Prostituir o gosto popular, na verdade. Isso Porque também existe uma coisa, Mário, existe também, quando a música não agrada também, a rádio insiste com ela até um certo período. Depois, até um mês, depois não toca mais também, não. Se ela não sobreviver por si só, então por isso que eu digo, nem impõe. Mas, por Não. exemplo, quando Mas você se ela chega pagar, num... sim. Quando você Oi? chega num Mas estágio... se ela pagar, vai insistir ainda. Não, mas eu digo, a rádio tem um período que ela trabalha a música, mesmo que você pagando ou não, ele tem um período que insiste naquela música. Se ela não começar a ter resultado de pedidos na rádio, pelos seus ouvintes, a rádio respeita muito o ouvinte, por incrível que pareça. Há um contraponto, como dizem, um contrassenso aí, mas a rádio respeita porque, mesmo que ela ponha a música para tocar na programação, obrigado por N coisas, porém, se o ouvinte não agradar, se ela não entrar Exato. na programação... aí eles não... Mas eles chega deixam. num estágio em que a rádio está interessada em tocar a tua música porque ela dá audiência. Como que é o pagamento do ECAD hoje? Você recebe por todas as execuções de O Amor que já foram feitas, né, em 20 anos? Não, eu acho que não. O ECAD teve uma época que até eu fui um dos depoentes do ECAD lá na Câmara, no Congresso. Fui um dos depoentes quando estava a fim de ter a CPI do ECAD, que também não virou em nada. E eu fui um dos depoentes. Acho que foi eu, o Roberto Carlos, eu acho que o Roberto foi e o Lulu Santos. Foram 3 artistas, escolheram um de cada gênero. E eu senti na época que o ECAD, a grande vontade do pessoal era acabar, não com o ECAD, com o direito autoral no Brasil. Acabar, não ter direito autoral no Brasil. Aí eu acabei, meu depoimento acho que nem agradou muito, porque eu falei, não, o que tem é que moralizar o ECAD, se puder até mudar de nome, porque o nome já estava podre. Mas pinga dinheiro na sua conta todo mês? Não, lógico. Lógico que tem. Pinga em dezenas de milhares, como disse? Nunca é o que deveria ser. Eu acho que não é o justo hoje, o que não é o justo hoje, eu não diria nem que há uma sacanagem, uma roubalheira, nem nada. Eu acho que, pelo menos na época que eu aprofundei no assunto, na verdade, o sistema de arrecadação era meio arcaico, não existia como você precisar que aquela música realmente foi a que mais tocou, existia. Mas eu acho que hoje não, hoje já está a coisa mais com essa coisa, onde a internet ajuda. É um verdadeiro absurdo a música no Brasil. O negócio de arrecadação sempre foi uma desgraça. Sempre tem muito que se consertar nesse meio aí. Vocês estão Que acompanhando a discussão com a Ana Jolanda? Deficiência e muito jabaculé, tem mesmo. Você sabe. Isso sim. Eu sou um velho radialista que já vi muita coisa. Graças a Deus eu posso falar de boca cheia, eu nunca cobrei de ninguém para ajudar a existir na televisão, no rádio. Eu não fiz isso. Eu participei do seu programa, eu cantei no seu programa. São testemunhas minhas. Quando eu cantava em Goiás, que ninguém sabia que existia aqui, chamava Zazá e Zezé. Não me pergunte novamente o nome, que eu não falo mais, nunca mais. Zezé, tem uma pergunta aqui que chegou para o Twitter para você, eu vou ler. Zezé, você já conseguiu recuperar 100% da sua voz ou acha que ela nunca vai ser como era antes? É do Bruno Tahashi, pelo Twitter. A voz é muito engraçada, assim. Eu tava conversando isso com o Ronaldo há um tempo atrás, sobre isso, que ele passou também por problema no joelho, tudo. Ele com o joelho só deu uma Copa, que nos ajudou, praticamente deu uma Copa para nós, que foi a Copa de 2002. E eu estava falando com ele, falei, Ronaldo, é engraçado, porque eu olhava o Ronaldo jogando, volta e meia, alguém dava uma paulada nele, aí ele caía, o pessoal, tá vendo? E eu passei por isso, e passo até hoje. Eu fiz alguns programas de televisão, na época, antes de eu ter tido o programa da voz e feita a cirurgia, que eu acho que o grande pecado meu, assim, foi exatamente vender essa transparência e ter falado. Que eu sei de muitos artistas. Agora. Teve muitos artistas que fizeram cirurgia na corda vocal e foi uma coisa que resolveu rapidamente, e ninguém ficou sabendo e não criou essa expectativa, essa vigilância. O que acontece comigo hoje é que você é um ser humano, né? Então, tem dia que você não dorme bem, tem dia que você bebeu no dia anterior. Então, sua voz é um músculo como qualquer outro.
Como um dia você amanhece com o braço doendo, um dia você amanhece com dor de cabeça. E hoje eu sinto isso. A vigilância, eu já fiz programa de televisão cantando, acabado com a voz, antes de eu ter tido o problema. Não surge comentário nenhum. Hoje eu não posso errar. Quando você passa por um problema assim, se você fizer um show mais ou menos, que é natural acontecer isso, que você não esteja 100% da voz, como qualquer outro cara que depende da voz, aí gira-se um comentário. Você faz show com playback ou você faz todos com viva voz? Tudo viva voz. Nossa. Aliás, isso foi o meu grande erro, porque quando eu estava com problema de voz, eu cheguei em palco cantando, que a voz não saía mesmo. Ele não quis parar. E eu falava, mentir até, nunca, eu sempre... E ele poderia ter parado 3 meses e cuidar, ver o que estava acontecendo com a voz. Ele não achou justo, porque tem Zezé de Camargo e Luciano, mas tem todos os músicos, as pessoas que trabalhavam com a gente, que trabalham com a gente. Eu cheguei a falar para ele que ele deveria parar uns meses para ver o que estava acontecendo, que era uma incógnita, na verdade, a gente não sabia. E quando ele falou, foi num programa no site, foi até na UOL, quando ele falou, eu falei, pronto, a merda tá solta. Aí todo mundo vai meter o pau no meu irmão. E tanto que um cara, uma vez, meteu o pau nele, eu fui brigando com ele, quando eu vi, tá a madrugada toda eu e ele discutindo na internet. Mas, só respondendo a pergunta do Bruno, eu já tive shows, por exemplo, agora, há menos de um mês atrás, nós tivemos um show de 3 horas aproximadamente, chamava 3 horas de Ruedeiro com o Zezé de Camargo e Luciano, lá em Gravatar, perto de Recife, no qual nós temos 3 horas de show. E eu não nem senti cansaço. Já teve shows que eu fiz, que eu estava 100% de voz, melhor do que estava antes, e já teve show que eu fiz, agora nós fizemos um show, foi lá em Arraial do Cabo. Eu terminei o show, pedi desculpa pro pessoal, falei, gente, vocês me desculpem, eu tô 2 noites sem dormir, eu perdi meu cunhado, não dormi para amanhecer ontem, nem hoje, vim direto, porque tinha que cumprir o show. Então, a voz está aqui. Claro que tem dia que ela não vai estar comum. E agora que, a hora que ela não tiver como todo mundo acha que deve, vai sempre levantar essa dúvida. Mas eu vou ter que conviver pro resto da vida. Sim. Mas podem ouvir o CD, porque eu vou só dizer uma coisa, Donizete é um cara de música, o Geraldo sabe. Existe 1000 maneiras de você gravar hoje, mas afinador só existe até um limite, você não afina o cara totalmente desafinado, não existe. Você vai fazer, qualquer um grava, conversa. Existe um aparelho Altune que ele corrige algumas distorções, mas mínima da tua voz, se acaso, bota lá e faz um gráfico, se você quiser também fazer isso. E não existe máquina para fabricar a sua voz. Se você fala, eu não vou negar que sou louco por você. Você pode pôr a máquina que você quiser, meu amigo, que não vai sair isso, não adianta. Nós vamos chamar um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para o bloco final do Roda Viva. Voltamos para o último bloco do Roda Viva, com Zezé de Camargo e Luciano. Eu tenho uma pergunta rápida e rasteira para o Luciano. Luciano, você é co-roteirista do Dois Filhos de Francisco e é um admirador do cinema iraniano, o que eu acho que faz todo sentido, porque Goiás é parecido com o Irã. Você pretende não investir, mas seguir fazendo cinema, produzindo, dirigindo, fazendo roteiro? Você já pensei nisso uma vez, queria fazer... Até convidei o Donizete para me ajudar, né, Donizete, na história do Lindomar Castilho, porque poucas pessoas, todo mundo fazer conhece, um filme com a vida do Lindomar? Dele, mas não focar no assassinato, naquela coisa ali. Focar mesmo na importância dele e na importância da mulher, principalmente da mulher. Porque depois do assassinato é que nós fomos ter, dentro da Polícia Militar, a primeira militar feminina. E depois do assassinato dele é que teve a primeira delegacia da mulher. Então, mas só que no finalzinho que eu já tinha 1 ano que eu estava colhendo material, acabou não dando certo, aí eu desisti logo de primeira. Por que não deu certo? Aí eu não... eu vou ter que citar nome de pessoas, né? Mas eu tenho vontade de um dia poder filmar Grande Sertão Veredas.
Opa! Porque eu acho que precisa. O Grande Sertão Veredas já teve como minissérie, mas eu acho que é um marco da literatura brasileira e eu acho que deveria realmente ter um filme do Grande Sertão Veredas. Quem seria a sua Diadorim? Diadorim seria a Débora que está fazendo Fala, Bela. a Rita, Débora Falabella. Débora Falabella. Ela é pequenininha, Diadorim é bem pequenininha, né? Isso diante dos homens, né, da época, a Diadorim seria ela. Mônica, uma última pergunta, por favor. Vou fazer uma pergunta assim, bem pessoal, da vaidade de vocês, né? Você disse que fez cirurgia e tal, vocês também não escondem que fazem bastante plástica, lipoaspiração, etc. O que você já fez, Zezé? Primeiro para você, depois para você. Como é que você cuida assim do corpo e por que essa sua vaidade? A única coisa que eu fiz na minha vida até hoje foi lipo. Fiz uma lipo há uns 10 anos atrás. Eu não tenho nada contra, mas... Botox, nada? Nunca. Eu fiz Botox. Na verdade, muita gente até indaga sobre isso. Eu fiz Botox há uns 3, 4 anos atrás. Aliás, até a doutora, Botox você não faz isso, ó. Eu tinha um problema de franzir a testa para cantar e para conversar. Aí a doutora Adriana Vilarim falou para mim, Zezé, coloca na testa que ela vai ficar travada e você não consegue, você vai perder o hábito de descarregar toda a energia na testa, que eu já estava ficando com marcas. Eu ia fazer assim, ia cantar, descarregava toda a energia aqui. Aí eu usei, durante um período que ela me indicou que era bom para travar a testa e realmente eu perdi o hábito de franzir a testa para falar. E outra dica que eu vou dar aqui, Botox nas axilas, não, é 10, 11 meses sem transpirar. É do caramba. Você colocou Botox nas axilas? Nas axilas, eu não transpirar. Porque a gente faz televisão, faz show, fica Aquela pinça, né? Você também colocou? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Coloco debaixo do braço. É o único lugar que eu aceito tomar injeção, porque na testa, injeção nem na testa, porque eu tenho um pavor de injeção. E você qual a sua vaidade? Por que tem esse cabelinho e não despenteado como o do seu irmão? Porque o meu cabelo, se ele crescer, fica igual o urso, o cabelo duro, sabe aquele desenho? Mas eu não tô perdendo o cabelo. Mas Muita no gente tempo que pensa você isso tinha aqui, mullet, ele também era mais alto. Você fez alguma coisa para amaciar o cabelo, não? Eu? O Zezé, na época que tinha aqueles mullets quando começou... Não, a única coisa que meu cabelo, Ele era meio ele altinho. longo, ele fica anelado. Meu cabelo é anelado, ondulado, né? Agora ele curtinho assim não, ele é desse jeito mesmo. Aqui a única coisa que eu faço, na verdade, eu tenho uma pomada que eu passo para dar esse aspecto de molhado. Mas vocês pintam. Mas ó, Não, 10 nunca pintei. anos. Ele pinta. Eu? Não. Não? A minha mulher tira fio por fio. Não é que ela tira, ela puxa e vai com a agulha, sabe aquelas agulhinhas de pontinha? Ela vai e abre com o pente lá no pé. Porque diz que se tirar, ela faz isso. É só cortar o cabelo. Nasce 7, né? Se você abrir aqui, você quer ver? Não. Você vai ver que tem uns branquinhos aqui. Eu tenho muito, mas ainda... Agora, deixa eu falar uma coisa que eu tenho um Só momento desse é lado esse. aqui, ó. Aqui e aqui. Essa abertura aqui eu tenho ela há mais de 10 anos, gente, viu? Não estou perdendo cabelo como saíram por aí. E isso aqui são 2 roda-moinho. Não é calvície. Não, o meu que desse lado aqui, ó. Tá murchando. Tá murchando, porque eu já fiz umas capas de disco nosso, ó, pode olhar que tem uns branquinhos aqui, ó. Se abrir, ó. Mas por enquanto ainda tá bonito, né? Porque eu tava olhando o William Bonner, tá com a cabeça bem Roberto, branca. uma última pergunta, por Em favor. cara grande fica bonito, né? Cabeça branca, mas em cara pequeno igual nós, fica feinho, mano. Última pergunta, eu tenho uma dúvida. Em casa, vocês se chamam de Zezé e Luciano ou vocês se chamam pelo nome? Zezé e Luciano. Zezé e Luciano, a gente demorou a acostumar. Eu demorei a acostumar a chamar ele de Luciano, porque ele é bem mais novo que eu, então eu chamava ele de Welson, o Elcinho, né? Você tem que falar. Depois, mas lá em casa até minha mãe chamava eu por Mirosmar. Eu desacostumei tanto com o meu nome que quando me chamam pelo nome próprio, Mirosmar, eu demoro um pouco a cair a ficha, a sacar que sou eu. Só sua mãe te chama ou nem Não, ela? nem mais? ela chama mais. Ninguém? Não, em casa também eu sou chamado de lindo. O Mirosmar é um idiota. Me poupe desses Eu detalhes. sou chamado de lindo, né? O Mirosmar é um besta, só paga, só assina cheque, só paga Pergunta da conta. Cristina, por favor. Não, mas vocês se consideram vaidosos ou você acha Muito. que tudo isso que vocês falaram é normal? Eu sou vaidoso. Eu sou muito vaidoso, mas dentro Vocês do têm medo de limite. Né? envelhecer? Posso só pegar essa carona? Não, pode. E da decadência? Não. Eu tenho medo de deixar de fazer sucesso. Tem medo? Tenho. Eu luto muito por isso. Eu gosto tenho muito medo do de sucesso. morrer no anonimato.
Vocês acham que viria aquela depressão de jogador que se aposenta e quando ele sai de campo, metade das pessoas... Eu tenho medo disso. Porque, assim, não é por causa de dinheiro nem nada. Não. É muito... Eu sempre digo, ganhar a vida como nós ganhamos, sair de onde nós saímos, cantando, isso é maravilhoso. Vai ver, por isso ficou tão incomodado com o sujeito que fingiu que não te conhecia. Total. Total. Uma última pergunta, Donizete, por favor. Você não mudou. Eu vi uma música aqui, né? Fechou o tempo. Eu falei, poxa, ele vai descrever a briga com o irmão. Mas você não mudou o jeito de compor, ainda fala de amor da mesma forma. Eu queria saber se você tem em mente assim, uma resposta para Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá, ou para o Michel Teló. Nossa, você está me dando uma oportunidade de ouro, porque esses dias eu fiz um comentário na imprensa, eu falei que a música que vai ficar, que sempre fica... Ai, se eu te pego. Falei de eu citei Ai, se eu te pego, do Michel Teló, e citei Latino. Engraçado que eu quis enaltecer essas duas músicas, porque no meu entender, nos últimos 10 anos, os dois maiores hits do rádio e de música que viraram praga, realmente, sucesso em todas as camadas sociais. Todo mundo cantava, independente de festa. Eu cansei de ir embalado e estava tocando a música do Latino, da festa no AP. Eu usei as duas exatamente por ter sido os dois ícones desse gênero musical, desse tipo de música, desse sucesso que é imediato, que é uma música que não fica, que eu quis dizer. E citei até a música do Roberto Carlos. Falei, daqui 10 anos, qual a emoção que você vai sentir ouvindo? Ai, se eu te pego. Ai, você não vai sentir emoção nenhuma. Mas daqui 10 anos você vai ouvir. Detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes pra esquecer. E você vai chorar emocionado do mesmo jeito. Foi isso que eu quis dizer. Então é uma chance que você está me dando para me colocar aqui diante dos fãs do Michel Teló, do Latino, que são parceiros, são irmãos. O Latino é nosso amigo. Michel Teló, antes de fazer sucesso, nós gravamos com ele. Também. Mas eu acho que isso tudo... Isso é benéfico porque a música sertaneja, hoje eu não diria nem que seria sertaneja, é uma música realmente que não dá para entender se é sertaneja, né? Que a nossa também tem essa coisa, essa linguagem meio pop e às vezes não é pop. Mas eu acho que isso ocupou um espaço dentro das rádios que a música não tinha antes. Que a música brasileira não tinha, né? Se ouvia muita música americanizada. Zezé, eu peço desculpas ao Marechal, que nós vamos ter que encerrar o programa, estamos estourando o tempo. Eu agradeço a presença de Zezé de Camargo, Luciano, pela, enfim, essa ótima entrevista que vocês deram, a Cristina Padiglione, a Mônica Bergamo, a Roberta Martinelli, ao Geraldo Meirelles, ao Donizete Costa, ao nosso cartunista, Paulo Caruso, e aos nossos tuiteiros. E peço para vocês cantarem uma música a capela antes de passar o programa para o Metrópolis, que hoje estreia o seu novo cenário. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos. Vai fazer uma matéria na cultura. Muito obrigado, boa noite e até a próxima semana. Obrigado a vocês, todos. Muito bem. Tem um detalhe que eles escreveram, só consta aqui.